Olá, turminha do quinto ano, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos ter nossa revisão de ciências. Gente, na nossa revisão de ciências, a gente vai estudar sobre a utilização da energia elétrica, certo? E sobre os conteúdos de magnetismo, tá? Infelizmente, por conta do tempo, por conta de muitas coisas, que a gente teve que adaptar, infelizmente, nós não iremos concluir o módulo 4. Devo confessar para vocês que eu me sinto frustrada, porque esse é o único ano que a tia Débora não conseguiu concluir o livro, né? Filosofia, nem filosofia a tia Débora conseguiu, então assim, infelizmente, eu espero que vocês entendam, tá? Bem, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar algumas as atividades que ficou terça-feira passada, e como é o conteúdo também da prova, a gente faz a correção e eu faço o comentário, tá certo? E depois eu volto para a questão da energia elétrica, que eu acho que vocês estão expert sobre esse assunto, porque a gente já estudou, foi o último conteúdo do módulo 3, aí teve a apostila e a gente continuou estudando no módulo 4, então eu acho que dá pra gente desenrolar essa parte, da utilização da energia elétrica, tá? Então, assim, a gente sabe que o magnetismo é aquela propriedade que atrai os metais, certo? Tanto é que na aula passada eu dei o exemplo para vocês do vilão Magneto, do vilão Magneto do X-Men, que eu me esqueci completamente, que ele era o vilão do X-Men. Então ele tem esse poder, de atrair o metal. E o nome dele é magnetismo, magnética. E o magnetismo, ele vem, essa propriedade de atrair o metal, ele vem de uma pedra chamada magnetita, que tem essa propriedade de atrair os metais. E a magnetita, isso é muito importante, é uma informação muito importante. Ela é um ímã natural. Ela foi feita para atrair os metais. Já os ímãs artificiais, que são aqueles que nós compramos e que geralmente colocamos nas portas das geladeiras, para enfeitar, eles são os ímãs artificiais porque eles são fabricados pelo ser humano, onde um material como um ferro, ele passa por um processo de imantação, ou seja, ele vai passar por um processo de atrair os metais. O ímã, ele possui dois polos, o norte e o sul. Representado aí nós temos as cores, no livro de vocês tem a 204, que tem as cores, o norte é vermelho, o azul é o sul. E se eu colocasse dois ímãs com polos iguais, norte com norte ou sul com sul, eles não iam se atrair, pelo contrário, eles iam se repulsar, eles iam, como é que eu posso falar para vocês? Eles se repelem, eles não se atraem, eles não ficam próximos. Então, o ímã, ele só vai atrair se for polos diferentes. Norte com sul e sul com norte. Se eu quebrar um ímã, a gente aprendeu que ao quebrar um ímã, ele vai se transformar em um novo ímã. Independente se eu quebrar uma parte lá do sul, vai se formar o polo norte e o polo sul. Então, na 205, sabendo dessa informação, tem o seguinte: Pedro deixou cair o ímã que tinha nas mãos. Ao bater no chão, o ímã se quebrou em duas partes. Assinale a alternativa que indica corretamente como ficaram as duas partes resultantes da quebra do ímã. Essa parte tem aqui, na página 204. Outra importante característica relacionada
aos polos magnéticos é que se quebrarmos um ímã em 2 ou mais pedaços, obteremos 2 ou mais ímãs, ou seja, cada pedaço terá um polo magnético norte e um polo magnético sul. Então, sabendo dessa informação, qual é o item mais correto? Será que é o A? Não. Será que é o C? Também não, porque os polos estão iguais, né? O D também não. Então, o item certo é o B, onde aparece um polo norte, um polo sul, nos diferentes pedaços. 2. Otávio chamou os colegas para apresentar um truque de mágica e disse a eles que moveria um carrinho de madeira e uma colher de metal sobre a mesa sem tocá-los. Então, nós temos aqui o Otávio, ele está embaixo e a colher, ela está se mexendo. Tá vendo que ela está se mexendo? Na ilustração, é possível ver que o Otávio está com uma das mãos embaixo da mesa. Como a colher ela é feita de metal e ela está se mexendo, o que é que você acha que o Otávio tem na mão? Um ímã que está fazendo com que a colher ela se atraia por ele. Então, né, aprendemos que o magnetismo é a propriedade na qual faz com que os metais se atraiam. B. Otávio conseguiu mover a colher, mas não conseguiu fazer o mesmo com o carrinho. Por quê? Porque o carrinho ele não é feito de metal e o ímã ele só atrai o que é feito de metal. Na página 207 e na 206 nós vamos falar sobre o campo magnético, que é um desenho formado por um ímã, que se chama campo magnético. Entre os séculos 15 e 17, que era a época das grandes navegações, aí a gente vai fazer uma interdisciplinaridade com a história. Na época das grandes navegações, ainda não sabia-se que a Terra ela era redonda. Então, quando eles viam lá o oceano e via a linha do horizonte, eles achavam que terminava ali. E quando eles achavam que terminava ali, quando caía, eles achavam que tinha monstros, tinha sereias, tinha ciclopes. Então, eles queriam ir em busca das especiarias, que eram aqueles produtos que tinham muito valor, como pimenta, sal, noz moscada, baunilha. E eles iam, né? Só que eles tinham medo de se perderem e parar na linha do horizonte e ali morrer. Então, eles precisavam de um instrumento de navegação. Só que lá não tinha GPS. Então, eles inventaram o quê? A bússola. E a bússola, ela tinha um ímã onde usava o magnetismo da Terra para fazer com que os navegadores eles se localizassem. Então, assim, nós temos na bússola, tem na página 207 um exemplo. A bússola ela é composta por uma agulha, que é essa que aponta a direção. E essa agulha ela é magnetizada, ou seja, tem um ímã nela, que se mantém alinhada aproximadamente na direção norte e sul geográfica da Terra. Então, na extremidade da agulha, nós temos uma marcação que indica o norte geográfico da Terra. Por quê? Porque a Terra ela possui um campo magnético, como se existisse um grande ímã em seu interior. E esse campo magnético que faz com que a bússola ela seja um instrumento de navegação. Ela te mostre, né, como você... ela influencia, na verdade, a posição da agulha e faz com que ela te mostre a direção. Aí na 209 nós temos uma atividade. Diego aproximou um ímã em forma de barra de uma bússola. Desenhe na imagem B como ficará o ponteiro dessa bússola. A bússola, antes da aproximação do ímã, ela está aparecendo o quê? Para o norte. Quando eu aproximei o ímã, girou e foi para o sul.
2. Encontre e circule no diagrama a seguir as palavras que completam corretamente as sentenças, escrevendo nos espaços indicados. Então, nós temos aqui eu vou ler a frase completa, tá? Em razão de seu comportamento magnético, a Terra ela pode ser comparada a um ímã natural. B. A bússola é um instrumento de orientação geográfica que utiliza uma agulha imantada suspensa. E C. O campo magnético terrestre traz a agulha imantada da bússola se alinhar aproximadamente na direção norte-sul geográfica da Terra. Ou seja, muito fácil. E nós temos também a parte do eletroímã, né, que é uma construção, é um dispositivo, certo? Que comporta um ímã e que quando tem uma corrente elétrica, ela faz com que surja um campo magnético, ela faz com que ocorra, né, um campo magnético. Então, nós temos aqui na página 211, exemplo de um eletroímã, que ele possui o gerador de energia elétrica, que no caso aqui vai ser a pilha, o fio condutor, que geralmente é um fio de cobre, que é um material bom condutor de eletricidade, onde se enrola no prego, né, que vai ser o suporte metálico. E quando acontece isso e eu aproximo de objetos feitos de metais, seja clipe, seja moeda, enfim, ele faz com que esse dispositivo ele atraia, ele seja um ímã. Só que como tem um gerador de energia elétrica, que é a pilha, então a gente chama eletroímã, que aí a gente junta a eletricidade com o magnetismo. Esse exemplo também a gente pode dar como exemplo outros tipos de eletroímãs, campainhas, alguns eletrodomésticos e fechaduras elétricas. E na 214 nós temos a primeira, né, questão, que é sobre Júlia montou um eletroímã como um fio condutor enrolado em um prego. Com um circuito fechado, ela colocou uma bolinha de ferro próximo à ponta do prego A e depois próximo à cabeça do prego que está aí na foto B. Qual é a alternativa que apresenta informações corretas sobre a atividade realizada por Júlia? A bolinha ela é atraída pela ponta e ela é repelida pela cabeça do prego? Ou a bolinha é repelida pela ponta e atraída pela cabeça do prego? Ou a bolinha é atraída pela ponta e pela cabeça do prego? Se a gente sabe que um eletroímã é um ímã, né? No caso aqui, um ímã artificial, a gente sabe também que um ímã ele possui um polo norte e o polo sul. Então, tanto a bolinha ela vai ser atraída tanto pela ponta quanto pela cabeça do prego. Então, é o terceiro quadrinho, tá? E 2. Os quadros a seguir estão relacionados ao funcionamento de um guindaste em um ferro velho. Esse tipo de guindaste possui um eletroímã que atrai as sucatas metálicas. Ligue as informações a seguir corretamente. O guindaste não atraindo sucata metálica e o guindaste atraindo sucata metálica. Vamos lá. Qual é o guindaste que não atrai sucata metálica? É o circuito elétrico do eletroímã do guindaste está aberto e não há passagem de corrente elétrica. E o guindaste atraindo sucata metálica, o circuito elétrico do eletroímã do guindaste está fechado e uma corrente elétrica percorre nos fios. Pronto. Então, eu acho que eu espero que vocês tenham compreendido, certo, gente? Outra coisa...
Pronto, essa é a parte do magnetismo. Agora a gente vai para a parte da questão da eletricidade, né? De como utilizar a energia elétrica. A gente veio estudando que a energia elétrica ela faz parte do nosso dia a dia. E hoje, atualmente, muitas coisas, muitas atividades que o ser humano faz depende da eletricidade. Então, por exemplo, hoje, devido à pandemia, nós não poderíamos, se estivesse faltando energia, nós não poderíamos estudar. Por quê? Porque a tia Débora precisa da eletricidade para que o celular funcione, sendo que se ele tivesse descarregado, eu tinha que colocar para carregar, e sem energia elétrica não dá para carregar. Outra coisa, você não poderia assistir a aula porque você precisaria de internet. A internet, ela vem lá do roteador que está ligado na tomada. Então, muitas coisas dependem da eletricidade. Só que a gente tem que ter cuidado, né, com essa parte. Por quê? Porque a eletricidade, ela também oferece riscos às nossas vidas, né? Por exemplo, na nossa casa a gente não pode ter uma tomada que vai comportar vários tipos de aparelhos elétricos, porque pode haver um curto-circuito na corrente elétrica, pode queimar o aparelho, você pode levar um choque. Outra coisa, a gente não pode soltar, os meninos principalmente, não pode soltar pipas em lugares que tenham portes com energia elétrica, porque as pipas elas podem se enroscar e você, ao tentar tirar, você pode acontecer o quê? Levar um choque, né? Nós também devemos ter cuidado quando tem alguns fios encapados, não tocar, porque assim, a eletricidade ela passa por um fio de cobre, que é um material bom condutor de eletricidade. Só que ele é revestido com um material que é borracha ou plástico, que é um mau condutor, por onde não vai passar a eletricidade. Para que quando você for colocar no interruptor, você não leve o risco de levar um choque. Então, quando acontece de um fio ficar desencapado, é importante que a gente coloque, né, revista ele de fita isolante e que não toque naquele local quando ele estiver passando corrente elétrica, porque corre o risco de você levar um choque ou então tomar mesmo uma corrente elétrica. Outro fato muito importante é quando você estiver descalço, não tocar, ou molhado, tocar nos aparelhos eletrônicos que estejam passando corrente elétrica, porque o risco de ter um curto-circuito, de você, né, vir a óbito é muito grande. Além dessa parte, né, dos cuidados que nós devemos ter com a eletricidade, nós também temos que pensar no desperdício de energia elétrica. Por quê? Porque a energia elétrica ela vem proveniente das usinas hidrelétricas que utilizam o movimento da água para fazer com que aqueles movimentos eles se transformem em eletricidade. E nessa parte aí utiliza-se muita água potável. Hoje o consumo de energia elétrica é muito alto e por isso as contas de energia vêm muito alto. Então é muito importante não desperdiçar energia elétrica. Com que ações, tia Débora? A gente pode citar usar a luz solar, né, durante o dia, desligar os aparelhos que você não está usando, tirar daquele famoso stand-by, que é quando está só com aquela luzinha vermelha, então desliga da tomada. Não, tem gente que tem, né, chuveiro elétrico, então não demorar no banho, porque isso aí já diminui o consumo de eletricidade. Abrir a porta da geladeira só quando realmente for necessário, porque a gente tem uma mania sabe que não tem nada gostoso ali na geladeira, mas mesmo assim você vai, abre e vê que não tem nada, mas você fica olhando. Então a gente tem que também deixar desse hábito. Outra coisa é evitar colocar alimentos quentes na geladeira, esperar que ele esfrie
na sua forma ambiente. Por quê? Porque quando eu coloco um alimento quente na geladeira, a geladeira ela é feita para gelar. Então, se eu coloquei ali um alimento quente, ela vai trabalhar mais para que aquele alimento ele resfrie. Mamães, né? Um recado para as mamães e para os papais: acumular o máximo de roupas possível para lavar na lavadora, porque a lavadora ela consome uma energia maior. E manter as luzes apagadas, né, com luz ambiente durante o dia, e utilizar lâmpadas ou fluorescentes ou de LED, porque aquela amarelinha ela consome mais energia. Outro fato muito importante, gente, que eu coloquei na prova é sobre o Procel, que é aquele símbolo que tem aquela lâmpadazinha, né? E todos os aparelhos eletrônicos que a gente compra vêm com ele. Por quê? Porque o Procel ele é um órgão, né, que faz com que a gente economize, né? É um órgão criado pelo governo federal para combater o desperdício de energia elétrica. Então, quando você vai comprar um aparelho eletrônico, o ideal é que você compre um aparelho que venha com esse selo que te diz que aquele aparelho ele não tem um consumo de energia elétrica tão excessivamente, tá certo? Então, essa é a parte da eletricidade que a tia Débora usou, combinado? Então é isso. Tem uma atividade para vocês fazerem, certo, gente? Essa atividade aqui, ela tem 7 questõezinhas, tá? Vocês vão fazer e é isso, tá bom? Um abraço para vocês, um beijo e boa prova. Não esqueçam de responder todas as questões. Presta atenção na letra, tá? E um beijo, um abraço. Tchau, tchau.